Namastê para todos, como vocês estão? Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o que é a numerologia kármica. Sobre este curso que nós estamos disponibilizando, abrindo uma turma agora para o dia 20 de fevereiro. Então, nada mais justo do que vocês conhecerem o que vem a ser a técnica de estudo da numerologia kármica. Através da sua data de nascimento, óbvio que mais à frente, dentro do módulo avançado, a gente utiliza também o nome de batismo, mas basicamente as informações para a numerologia kármica são extraídas da data de nascimento. Deste conteúdo, nós temos as informações da sua personalidade interna, que o que vem a ser essa personalidade interna. São características únicas, peculiares, exclusivo, dizendo que quais são as suas qualidades, quais são as características que pertencem à sua essência como pessoa. A personalidade externa, que seria aquela impressão que você causa nos outros, tá? E daí começam os cálculos, né? Porque personalidade interna, personalidade externa, a informação ela vem praticamente direto, né? Das informações, da composição da sua data de nascimento. Daí para frente, as outras, né? Os outros números que são extraídos começam a pertencer a resultados de cálculos. A nossa personalidade geral, que seria a vibração que transmite, né, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós almejamos para a nossa vida, e como que nós trabalhamos, né, esta energia no nosso dia a dia, no nosso contato com as pessoas. E para a análise é necessário você começar a fazer o link, né, da personalidade geral com a personalidade externa, com a personalidade interna, e você já tem um cenário bem claro das características pertencentes àquela pessoa ou até mesmo suas características. E isso é natural, né? Algumas potenciais que nós trazemos, né, naturalmente, a gente não tem ciência, né? A gente não conhece o poder que a gente tem na nossa mão, né? Então, todos nós, quando a gente encarna para viver esta vida, nós trazemos alguns potenciais, algumas características, e isto é o que é demonstrado através dos resultados que são obtidos com a numerologia kármica. O interessante é que todas essas informações, elas são associadas, né, tem um link com os arcanos maiores do tarô, ou seja, os arquétipos dos arcanos do tarô, o mago, a papisa, a imperatriz, o imperador, eles têm números associados, obviamente, às cartas, e de 1 a 22, que são os 22 caminhos que nós temos para a nossa existência. E cada um desses arcanos, ele vem trazer uma representação para cada ponto da nossa vida, para cada característica que a gente tem. Então, digamos, né, você não tem a mesma atitude no seu ambiente de trabalho que você tem na sua casa, e vice-versa. Você não trabalha uma energia dentro do seu lar ou no contato com os seus amigos, por exemplo, da que você utiliza no seu ambiente de trabalho. E aí é onde você começa a meio que se perder um pouco com relação às suas próprias características, né? Não consegue entender por que você lida dessa forma, e como que o ideal, né, seria encontrar um meio termo, não só pelo fato de você ter a clareza do porquê isso acontece, mas você encontrar um meio termo, né, aquela coisa mais conciliadora do lidar com as situações na sua vida, independente do ambiente ao qual você está inserido naquele momento. Outra informação muito legal, eu digo legal porque é legal mesmo, é muito importante, é o RBA, né, que seria a regência da nossa vida anterior. E o que vem a ser esse RBA? Ele mostra como você agiu, né,
nesta vida anterior, não necessariamente a última, mas aquela a qual você tinha um determinado propósito, uma determinada missão de vida, caracterizada por um número, obviamente, e que você não seguiu por este caminho, você seguiu por um outro. Vá um exemplo, tá? Você deveria ter agido com base naquela missão que vibrava na energia do número 5, que aí é a carta do Papa. E você não fez isso, você não atuou dessa forma, você atuou como sendo um 8, por exemplo, né? Dentro da sua missão. E aí, o que, que este número vem trazer para você nessa vida? É justamente essas características. Como é que você agiu na vida anterior e qual era a energia que você verdadeiramente deveria ter trabalhado. E você, não tendo trabalhado essa vibração, você traz essa necessidade do aprendizado de lidar com essas características na vida presente. E fora isso, temos também a missão de vida. Então, independente de você ter cumprido uma determinada característica que se aplica a uma determinada missão em uma vida passada, você vem para essa vida não só com a característica dessa, entre aspas, falta. Você traz, né, é aquela coisa, a vida segue, né? Então você vem para a vida presente com uma determinada missão de vida e mais as características do que motivou ou que impulsionou você vir para a vida presente. Então, hora de conciliar missão de vida com essa regência da vida anterior. Claro que para cada uma dessas fases, para cada uma dessas situações que você vem e falando em termos de alma, obviamente você não tem só, não teve só uma encarnação, nem duas, nem três, e nem tampouco 22, que é a base, né, do estudo da numerologia kármica, por se tratar dos 22 arcanos maiores. Você traz o aprendizado dessas outras várias vidas, por conta do aprendizado, do ensinamento que você obteve enquanto alma nas encarnações passadas, e você traz para a vida presente uma influência, vamos chamar assim, que nós identificamos na numerologia kármica como sendo o número do oculto. Então, esse oculto, ele é o quê? É uma forma com a qual você lida diante das situações na sua vida, meio que inconsciente, sabe? São ações naturais, você não pensa para agir, aquilo simplesmente acontece. Então, em não saber qual é ou por que você age diante de determinada situação com uma determinada forma de atuar ali, este número que vem representando o seu oculto, ele traz essa clareza, traz esse entendimento. Então, quanto mais você toma posse, né, quanto mais você conhece as características que te pertencem, e aí trazendo para quem atua com o lidar com o outro, né, são os terapeutas ou até mesmo oraculistas, em conhecer essa numerologia, você consegue, sabe, dar um direcionamento melhor, você consegue até ter mais clareza sobre uma determinada situação que um cliente seu, um consulente seu, vem passando, e você, através desses resultados, você entende alguns pontos e consegue dar ali um esclarecimento e até mesmo um direcionamento para aquela pessoa, ok? Outro número que é extraído dos cálculos é o número do desafio. O que é esse número do desafio? São dificuldades que você vai encontrar no decorrer da sua caminhada nessa existência. São algumas imposições do universo em que você tem uma dificuldade, por isso desafio, em lidar com aquela determinada situação. Então, um número que vai aparecer ali vai dizer qual é o seu desafio. Por que que você tem uma dificuldade muito maior em lidar com aquele ponto, com aquele tipo de situação, tá? Só que assim, o universo, né, os nossos mentores e o cara lá de cima, ele sabe que nós temos os desafios e ao mesmo tempo que nós temos os desafios, nós temos uma força para superar esse desafio. Então, este número, né, essa representação, a característica dessa força do desafio,
também é mostrada para nós, né, nos cálculos da numerologia. Inclusive, recentemente eu fiz algumas postagens no History ali do Instagram, onde eu pedia a data de nascimento das pessoas e a galera, em informar, eu colocava justamente a característica que era o desafio e também já, logicamente, colocava qual era o potencial que essa pessoa trazia para superar aquele desafio. Então, é uma energia que vem impulsionar, vamos chamar assim, a você superar determinadas dificuldades que você tem na sua vida. E esses números trazem os resultados, assim, um esclarecimento bem bacana para termos esse entendimento. Ao mesmo tempo que nós temos uma missão de vida, nós temos também uma força para cumprir com essa missão de vida. E o universo ele é muito bondoso conosco, né? Você tem essa missão de vida. Tem uma missão de vida, por exemplo, 5. E você tem como força para cumprir essa missão de vida 5, um número 10. Ou seja, a gente está falando aí dos arcanos, né? Do Papa, que é o número 5, e a roda da fortuna, que é o 10. Entendeu? Então, seguindo por essa linha, você vai estar sempre associando a interpretação, o significado, o, o detalhamento, né, a característica do arquétipo do tarô para te trazer aí uma clareza para trilhar melhor o seu caminho. Aí você pode me perguntar do tipo, preciso então obrigatoriamente conhecer o tarô, né, os arquétipos dos arcanos maiores do tarô para poder fazer um curso de numerologia kármica? Não necessariamente. Se conhecer, melhor, é legal, mas não é obrigatório. Tipo, você pode fazer um curso de numerologia kármica sem conhecer os arcanos, porque o próprio conteúdo, né, da apostila já vai te dar um norte, né? Então, se você já conhece os arcanos, melhor, facilita bastante o entendimento. Se você não conhece, também sem problema. E até ajudaria, no caso, vou fazer um curso de numerologia kármica, e aí o ano que vem, ou no meio do ano, vou fazer um curso de leitura de tarô. Uma coisa conversa com a outra. Então, o que você aprende em um curso de numerologia kármica, você aplica, né, numa interpretação de cartas de tarô, e se você conhece as cartas do tarô, você aplica na numerologia kármica. Essa questão do conhecer o tarô, ela vai ajudar bastante no módulo, lá na frente, né, dentro do módulo avançado. Eu não ia falar módulo avançado, porque, na verdade, esse curso ele é composto de duas partes, só que eu estou fazendo ele por inteiro, tá? Então, você começa, né, nos aprendizados iniciais e já ingressa direto no aprendizado das técnicas mais avançadas, que é a parte preditiva, né? Você vai conhecer o arcano que representa a tua encarnação, se você traz ali uma vibração de aprendizado, uma questão do karma, a sua tendência, subtendência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Então, voltando aqui, nós temos também identificado o número da nossa força para cumprir com a nossa missão. Outro número que é muito importante é o número do abalo, né? Então, esse abalo, o que que é? Como o próprio nome já quase que associa aí, qual característica demonstra que você está totalmente fora do seu caminho, que você não está fazendo, não está agindo conforme a sua personalidade interna, que você não está fazendo um bom uso da sua personalidade externa, não está cumprindo com a sua missão de vida, não está cumprindo ali com as características do seu RDA, e aí é a hora que você vai para este abalo. E por que abalo? Ele literalmente mexe com você, sabe? É um incômodo, né? Um desconforto muito grande que você sente, e aí é por conta até do seu conhecimento, ou melhor, do conhecimento que a tua alma tem, e que, tipo, cara, você não está fazendo a coisa certa, você não está indo pelo caminho correto, meu Deus, estou totalmente perdido, né? Então, a característica atribuída ao arcano, que vai estar representando esse abalo, é justamente o entendimento do tipo,
cara, você está agindo exatamente dessa forma. Nossa, isso já está mostrando ali para você em estar se autoconhecendo ou para o atendimento que você vai estar fazendo, que a pessoa se encaixou muito no perfil aí do número que traz representando este abalo, você já, poxa, eu acho que aqui eu vou ter um trabalho um pouco mais intenso para conseguir trazer essa pessoa de volta para o caminho. E essas características são todas extraídas da data de nascimento. Ah, então todo mundo que nasceu numa mesma data tem os mesmos problemas? Sim, a tendência é sim, porque você não nasceu naquela data aleatoriamente. Então, um grupo de almas optam em nascer naquele dia porque trazem os mesmos aprendizados, trazem os mesmos ensinamentos a serem absorvidos e adquiridos. Então, estavam, vamos colocar aí, né, de uma maneira figurada, toda a galera daquela sala de aula lá do céu resolveu, né, encarnar naquele dia, porque todo mundo está trazendo uma mesma necessidade de aprendizado, uma mesma necessidade de entendimento. O que difere, né, uma pessoa da outra? Como que cada um está lidando com as situações. Então, eu posso ter pessoas que nasceram na mesma data, onde uma flui muito bem na vida e a outra não. E aí é a hora que a gente entra em entender aonde é que está o problema, qual ponto dessa composição numerológica dessa determinada pessoa que está fora, sabe? Então você traz a pessoa de volta para o caminho, de volta para o trilho, tudo bonitinho. Seguindo adiante, aqui nós temos as informações referentes às encarnações, ou seja, são 22 encarnações, são 3 ciclos encarnatórios, onde as nossas almas, ou melhor, a nossa alma, ela tem um processo evolutivo. Então, nós temos o primeiro ciclo de encarnações, onde a alma, vamos dizer assim, que ela está num processo mais de aprendizado, tá? Então, esse primeiro ciclo, que seriam as encarnações representadas pelos números de 1 a 8, elas estão no primeiro ciclo encarnatório. Então, vamos associar aí para uma referência terrena, seria aquela fase do bebê que nasceu. Então, ele vai aprender a andar, ele vai aprender a falar, vai aprender a comer sozinho. Então, essas almas, elas são almas mais que estão num processo inicial em termos de aprendizado. As almas que já estão no segundo ciclo encarnatório, que aí no caso vai do 9 até o 16, são almas que, trazendo novamente para o nosso cenário terreno, aquela coisa do adolescente para o adulto. Então, é a hora que você começa a ter um contato com o mundo exterior, né? Você vai para a escola, você vai formar o seu grupo de amigos, você vai sair para balada e agregando o conhecimento, né? Então, inicialmente, você teve aquela fase da criança, né? Do aprendizado de criança, e depois você começou a ter esse contato com o mundo exterior, e aí nós temos o terceiro ciclo encarnatório, que vai do 17 até o 22. Tá? Falando, não. Ah, tá, então eu só tenho 22 encarnações? Não, você pode ter 3.000 encarnações. Só que a gente separa por grupinho de 22, porque são 22 arcanos, e óbvio, o complemento, né, das informações, então você tem não só esses ciclos encarnatórios, mas informações complementares. Quais seriam? Eu posso ter duas pessoas que estão numa encarnação 21, só que uma traz um número representando um karma e outra não traz número nenhum. Ou eu posso ainda ter uma pessoa na encarnação 21, com uma outra também no 21 que traz um karma e a outra na encarnação 21 que traz 2 karmas. Então, dentro das explicações, nos ensinamentos com relação a como definir e como identificar, a gente tem essas diferenciações com relação ao aprendizado de cada uma das almas. E dando sequência aqui no ensinamento ou nas explicações com relação à numerologia kármica, falamos da personalidade interna, personalidade externa, personalidade geral, regência da vida anterior, missão de vida, força do desafio, desafio, oculto,
força da missão, abalo e encarnação. Nós temos outros números que são extraídos da numerologia kármica. Um deles é o número difícil, né? A gente chama de número difícil porque ele representa além do desafio, ele fala da sua dificuldade, não só o superar o desafio, mas são inconstâncias, né? Momentos em que você dá aquela escorregada, aquela derrapada. Então, esse número, ele representa, né? Ele traz esse entendimento, essa clareza de que para você é difícil lidar com aquela determinada situação. Seguindo adiante, nessa colocação, nós temos, como eu falei anteriormente, a encarnação. Da encarnação, nós temos um número que representa o nosso karma, não são todos que trazem essa vibração do número que representa esse karma, e o karma, o que é? São características que você não pode utilizar, por mais que tenha aquela coisa do aprendizado de alma, né? Então, como ela vivenciou muito determinada situação, a tendência é que ela, tendência assim, que tem um outro termo chamado tendência, mas vamos lá. A tendência é que ela venha querer repetir esse padrão, entende? Então, você tem, através dessa representação, a característica a qual a pessoa, tipo assim, está fazendo aquilo que não era para fazer. E está fazendo por quê? Porque tem um vestígiozinho aí de vida passada, ok? Falando da tendência, subtendência, frequência e subfrequência, estes números eles trazem, a tendência já, o próprio nome já coloca, já traz esse entendimento, como você tende a agir no meio ao qual você está inserido, diante das situações que se apresentam. Então, a tendência, normalmente, ela traz uma representação positiva, né, uma interpretação positiva do número que está ali, que é extraído dos cálculos, e a subtendência já seria uma característica negativa que se aplicaria a este contato, esse convívio. Frequência e subfrequência. Frequência lhe traz uma conotação com o porquê você está inserido naquele meio, porque você pertence àquele grupo, né? Então, esse número, né, ele vai meio que direcionar uma busca, vamos chamar assim, uma busca que você vai fazer, eu já ia falar tendência de novo, você tende a fazer, mas na verdade né? A frequência ele fala de uma característica que te coloca em determinados, né, nichos, no meios de convívio que podem ser bons ou podem ser ruins, depende de como você lida com a vibração que é demonstrada ali. E a subfrequência, né, ela é claramente o negativo desse lidar do meio, quais seriam as características negativas que você poderia encontrar em estar ali naquele meio onde você está buscando ter o contato. Eu falo buscando ter o contato porque o contato ele é diretamente ligado à frequência. Então, buscar esses contatos, diferente da tendência que fala de você estar inserido ali não porque você conscientemente está buscando, mas porque, conforme acordo junto à espiritualidade, você optou em estar vivendo ou vivenciando as experiências contidas naquele núcleo, né? E aí, a gente chegando praticamente no final aqui da explicação, a gente vem para a parte preditiva da numerologia kármica, tá? Então, nós temos a nossa missão de vida, ela não só traz a nossa característica de missão, mas ela representa também o nosso ciclo pessoal de vida. Então, se você tem uma missão de vida 4, isso mostra que a cada 4 anos você tem uma mudança, né? Você tem uma troca na vibração que rege aqueles 4 anos. Então, de 4 em 4 anos, você tem o que a gente chama na numerologia kármica de ano de transição, onde está saindo a vibração de um arcano do período maior e entrando a vibração do outro. Quem tem uma missão de vida 10, a cada 10 anos passa por um ano de transição. Ano de transição, ele sempre vai ser um ano muito significativo.
Por quê? O ano de transição, nós temos 2 arcanos regendo o ano pessoal, né? Via de regra, um arcano regendo o ano pessoal e nos anos de transição nós temos 2. Então, a composição do losango, eu já vou projetar aqui para vocês visualizarem o que vem a ser esse losango, tá? Então, os arcanos que estão mostrando a regência do ano, pensa assim, se você tem um arcano só, ou seja, o seu ano como básico, ele já tende a ser um ano mais agitado, ou seja, agitado no sentido de tem muita coisa para fazer, muita coisa para ir atrás, muita coisa para resolver. Isso é o básico, né, de um ano pessoal comum. Quando você está num ano de transição, você tem 2 arcanos. Então, pensa, ele vai, de fato, ser um ano muito representativo. Tá? São 2 vibrações, às vezes pode ser até o mesmo arcano, isso acontece muito para quem tem missão de vida 9 ou missão de vida 18, por exemplo, que os números se repetem, né? Matematicamente falando, há uma repetição, né? De uma frequência maior da ocorrência da regência do ano, do ciclo, ser o mesmo, tá? Por uma questão de repetição matemática. Então, para quem tem 9 e 18 aí na missão de vida, você vai ter no ano de transição o mesmo arcano, né? Ou seja, a mesma representação do losango 1 na representação do losango 2. Então, duplica tudo, entende? E quando não, no outras missões de vida, você tem um arcano, e aí podem ser arcanos positivos ou mais fáceis de lidar. Por exemplo, você tem um ano de temperança, né? E o outro arcano que está regendo ali é o Sol. Pô, legal, né? Aí, se você tem um ano de transição, onde um arcano que está regendo é a torre, por exemplo, e o outro arcano, né, o outro losango está dizendo que o arcano que está dividindo a regência do ano é o pendurado, por exemplo, então torre com pendurado, porra, não vai ser um ano fácil de forma alguma, né? Então, a numerologia kármica, ela mostra isso pra gente. Eu vou projetar aqui, apresentar, isso aqui, muito bem. Tá aí. Deixa eu ver se está aparecendo para todo mundo. Está carregando a apresentação, muito bem. É isso aqui. Então, este é o que nós chamamos de losango. Isso aqui é o losango com os números, esses números que estão aqui dentro, são os números dos arcanos, a energia de cada arcano. Então, o número 11 é a força, o número 4 é o imperador, o número 7 é o carro, o 15 é o diabo, o 9 é o eremita, e assim vai até termos os 22 arcanos. Dentro deste losango, eu consigo extrair datas ou períodos, data no caso de ser bem específico com relação a determinada ocorrência ou determinada situação, tá? Então, este losango é um losango básico, né, de um ano pessoal que não é um ano de transição. Então, através desse losango, né, dessas informações que estão aqui, eu vou analisar e interpretar cada situação. Imperatriz do ladinho aqui do imperador, né, com esse 3 com 4. Essa imperatriz também está do lado aqui da carta do carro. Então, essas interpretações eu vou compondo conforme eu vou escrevendo o mapa de previsão, tá? Vou colocar um ano aqui. Essa planilha eu desenvolvi à medida que eu fui fazendo o curso. Eu chegava em casa correndo e ia escrevendo, né? Para não esquecer, e desenvolvi essa planilha para poder fazer os cálculos, facilitar a minha vida. Vamos colocar o ano 2024, que eu já olhei ali, eu vi que é um ano de transição. Veja só, nós temos 2 losangos preenchidos. Um aqui com a regência do 22, que é o arcano o louco, e o outro com a regência do 19, que é o arcano do sol. Este ano de 2024, para essa pessoa, ele tende a ser um ano bem mais intenso, certo? São várias vibrações, energias que se repetem
né, no decorrer do ano. Esses números menores que aparecem aqui na parte do quadrado são os números que representam os meses. Então, eu estou vendo aqui, no caso desse 2, que é a papisa ou a sacerdotisa, eu estou vendo que essa pessoa tem uma influência forte, né, da papisa, que seria esse 2, onde ela poderia estar buscando parcerias, né, que é o que fala a energia do número 2, onde ela poderia estar um pouco mais fechada, um pouco mais interiorizando ou buscando essa interiorização no sentido de ouvir a sua voz interior. E isso que eu estou falando é uma atribuição justamente do arcano a papisa. Nos meses de fevereiro, março, junho, maio, então eu tenho condições, através da composição dos números extraídos aqui nesse losango, de colocar, de fazer uma previsão mesmo, mês a mês, ou até dia a dia, que existe uma forma, né, de extrair datas específicas aqui para determinada situação ou determinada característica, né? Então eu consigo confeccionar um mapa de previsão num nível de detalhamento assim muito grande em termos de previsão, né, de acontecimentos, de ocorrências aí pertencentes à vida da pessoa, e que eu não tenho tido nenhum tipo de falar, nossa, você fez um mapa e não aconteceu nada do que estava previsto, entende? Aí, o que me veio uma coisa na cabeça agora é que o que acontece, eu vejo algumas pessoas me procurando com o intuito de fazer o curso, mas para aprender só isso aqui. Pode? Até pode. Não vejo problema, né? Num primeiro momento, não vejo problema. Só que não faz sentido a pessoa fazer um curso para aprender somente a interpretar o losango de previsão. Por quê? Cada pessoa, de acordo com a sua personalidade interna, de acordo com a sua personalidade externa, a sua missão de vida, a sua missão espiritual, ou, no caso, a missão espiritual é o número que representa a encarnação, ela traz uma forma de lidar com as situações onde, mesmo eu tendo uma combinação de 2 com 7 aqui, para uma pessoa que nasceu no dia 10, para uma outra que nasceu no dia 12, pode acontecer, claro, são várias combinações aqui, né, dentro do losango, então pode acontecer. Então, uma pessoa que nasceu no dia 12, ela vai lidar com situações onde eu faço uma interpretação desse 2 com 7, diferente de quem nasceu no dia 10, ou mesmo quem tem uma missão de vida 11, vai lidar de uma forma diferente de quem tem uma missão de vida 14. Então, é importante você ter o conhecimento desde a base, porque você vai vir trazendo esse entendimento, trazendo essa interpretação, até chegar no ponto aqui da análise do losango. E o que que difere, né? Este losango, ele tem alguma característica especial para dizer como é que eu interpreto o que é negativo, o que é positivo, quais são as situações que eu vou associar como uma situação mais tensa aí na vida da pessoa. Via de regra, os números que estão na parte superior do losango são interpretados de maneira negativa. E os que estão na parte de baixo são interpretados de maneira positiva. Tudo isso daqui pode ser positivo ou tudo isso daqui pode ser negativo. Depende do quê? De como a pessoa está levando a vida dela, como que ela está vibrando a característica da missão de vida dela, por exemplo. Não, ela está fazendo tudo fora do contexto, não está atuando da forma que deveria atuar, ou agindo na vida da forma que deveria agir. E é por isso que eu disse que é importante você ter o conhecimento desde a base, porque você, nessa hora, você vai interpretar esse losango praticamente todo ele negativo. Lógico, dando os devidos aconselhamentos para que a pessoa consiga sair de determinada situação prevista aqui dentro da análise do losango. E a pessoa, nossa, está super bem, está fazendo muito bem a missão de vida dela, esses propósitos espirituais, ela está, sabe, está super numa vibe positiva. Esse losango passa a ser inteiramente positivo. Então, é a hora que eu vou interpretar o que, num primeiro momento, seria uma análise negativa,
eu vou analisar de maneira positiva, porque tá, a pessoa está bem, ela está numa vibração bacana, ela está vivendo na energia positiva da numerologia dela. Então, basicamente, é isso que a gente consegue extrair aí com a utilização da numerologia kármica. Eu mencionei que existem algumas passagens, né, dentro do curso, que nós utilizamos o nome da pessoa. Isso eu trago na hora de você fazer uma análise, por exemplo, de um estudo de nome, obviamente, né? Tem que ter o um nome, senão não consigo estudar o nome da pessoa. Então, eu vou fazer um estudo de nome para aquela pessoa e eu preciso ter o nome dela, vou converter isso para, né, composição numérica, e aí entra a numerologia pitagórica, para trazer esse entendimento, definir qual é a placa, a melhor placa do carro que a pessoa vai usar, estudar o número da casa. Então, essa hora é a hora que a gente entra com o uso das letras, né? Seja do nome, ou seja na composição do endereço, ou da composição da placa do carro. E essa conversão ela é feita com base na tabela da numerologia pitagórica. Então, diferente do que o pessoal fala aí, não, a numerologia cabalística é melhor, a numerologia pitagórica é melhor. Não tem isso de essa é melhor ou aquela é melhor. Elas são complementares, entende? Então, uma tem uma visão diferente para determinados cálculos, que são resultados que são extraídos dos cálculos, e a outra tem uma visão, uma outra visão, né? Só que nenhuma delas tem o objetivo de prejudicar ninguém. Então, tanto faz se você é fã da numerologia cabalística, se você é fã da numerologia pitagórica. A numerologia kármica, no caso, ela não tem essa ligação nem com uma nem com a outra, porque a gente trabalha com a associação com os arcanos do tarô, tá? Então, acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou aberto a trazer os esclarecimentos para vocês. Fiquem à vontade para perguntar. E se você gostou, deixa o joinha aí, né? Clica lá no joinha para impulsionar aí o YouTube perceber que a gente está fazendo um trabalho bacana e que a galera está gostando. Vamos parar aqui com a apresentação. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido trazer um esclarecimento legal, bacana para vocês. E, como eu disse, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Vou deixar também aqui na descrição o link da nossa página, nossa página na web, o link do Instagram, o link para vocês acessarem o conteúdo programático do curso e também a forma com a qual vocês conseguem entrar em contato aí comigo para tirar as suas dúvidas e trazer esses esclarecimentos. Tá bem? Um grande beijo no coração de vocês, um grande abraço e namastê.